sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de modelagem café com leite. Café com leite é uma brincadeira, na verdade, porque é só para dizer que essa não é uma modelagem padrão, nem uma modelagem profissional. É uma forma que eu vou ensinar vocês de refazer uma modelagem de uma peça do armário de vocês, ou que vocês gostam muito, ou que vocês querem apenas replicar em outro tecido. É importante que vocês saibam que para que essa técnica dê certo, os tecidos sejam muito parecidos. Então, na verdade, se você vai replicar uma peça em viscose, o ideal é que você compre uma viscose para você replicar no mesmo tecido. Porque se você tiver aí um tecido plano e for replicar numa malha, talvez não fique tão legal o caimento, né? Porque vai mudar o caimento da peça. Uma das minhas blusas prediletas do meu armário é essa daqui. Gosto muito dela porque ela é uma blusa básica, porém ela tem esses botõezinhos aqui no meio, que são lindos, mas que no dia a dia eu não consigo usar um colar comprido, por exemplo. Por isso eu quis fazer uma modelagem igualzinha a essa blusa, que deu muito certo pra mim sempre. Queria a mesma cor, inclusive, mas sem os botõezinhos. Então, eu repliquei essa modelagem a partir de um plástico transparente para que eu pudesse ter mais uma opção de blusa, mas que eu pudesse usar aqui os meus colarzões que eu adoro. A ideia é que vocês peguem a roupa de vocês, do armário de vocês, e repliquem para fazer uma roupa exatamente igual ou muito parecida. Então, eu espero que vocês possam, com essa técnica, replicar muitas peças de vocês bem e quem sabe até futuramente estar vendendo algumas peças, porque foi assim que eu comecei e foi assim que eu comecei, inclusive, a ganhar dinheiro. Hoje eu peguei essa blusa aqui, que é uma blusa que eu realmente adoro. Ela tá até suja aqui, porque eu acabei de usar ela tava no cesto de roupa suja. E eu adoro essa blusinha porque ela é muito básica e ela combina com, tipo, tudo. Então eu gosto bastante e é ela que eu quero reproduzir uma igual. Então hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo dessa blusinha, que é muito bonitinha e você pode fazer usando só a máquina de costura doméstica, não precisa de mais nenhuma máquina de costura. Eu não vou colocar esses botões, eu vou deixar minha blusinha fechada aqui, sem esse detalhe aqui de botões. Isso fica a critério de vocês. Eu tô mostrando pra vocês essa blusinha, mas a verdade é que eu quero que vocês entendam que essa técnica que eu vou usar aqui, que a gente brinca até, que é uma técnica de modelagem café com leite, né, para que a gente, não é uma técnica profissional, é uma técnica bem amadora, mas que resolve aí uma questão de modelagem que pode fazer vocês aprenderem a reproduzir a roupa predileta de vocês, tá? Então eu vou mostrar aqui como que eu faço, como que eu vou fazer isso daqui. Para essa aula vou usar o plástico cristal, na verdade, que é esse plástico aqui, que ele é um plástico fino, mas ele é resistente. Eu comprei ele porque ele estava numa promoção, mas vocês não precisam usar ele, pode usar qualquer saco plástico, tem essa transparência e que vocês consigam colocar por cima da roupa e enxergar as costuras dela. Eu vou fazer em cima dessa minha almofada aqui de passar roupa, porque assim eu consigo ter um contraste para mostrar para vocês. Eu vou pegar meu plástico, vou colocar uma parte em cima da minha blusa. Centralizo ele aqui certinho. Se vocês quiserem colocar uns alfinetinhos aqui para que o plástico não fique descendo, é uma opção também. E agora eu vou pegar uma caneta e eu vou marcar exatamente aonde eu tenho costura nessa blusa. Eu venho aqui, ó, decotinho, vou começar pelo decote. Deixa eu só pôr mais um alfinetinho aqui, para que esse plástico fique bem presinho. Só para que ele fique bem certinho aqui e não tenha perigo de ficar zanzando. Então eu venho aqui e vou marcar a minha peça. Vou desenhar a minha peça. Todo lugar que tem costura, eu vou marcar.
Aqui na base, ó, tá um pouquinho entortadinho, eu vou dar uma puxadinha só pra que ele fique mais arredondado certinho. Mas depois a gente vai consertar tudo isso. Ó, aqui e aqui eu tenho uma pencinha pro meu busto. Eu vou dar uma marcadinha aqui, que eu tenho uma pencinha. Pronto. Frente da minha blusa, ela já está modelada. Agora eu vou cortar essa parte aqui e vamos modelar a parte das costas. Ó, vocês estão enxergando aqui? Nossa frente da blusa já está modelada. Depois a gente vai passar isso pro papel pardo. Mas eu vou ensinar vocês. Agora a gente vai fazer a parte das costas da blusa. As marcações em todas as partes. Aqui eu vou fazer a marcação, mas a costura ela tá pra frente, porque do mesmo jeito que vai acontecer no vestidinho infantil, que vocês têm a aula aí disponível para assistir, acontece na minha blusinha, que as minhas costas ela vem um pouquinho pra frente na parte da alça. Então eu vou fazer toda a marcação a caneta da parte das costas do que eu enxergo aqui de costura e depois eu venho puxando essa parte aqui para fazer a marcação certinha do ombrinho, tá? Então, ó, aqui eu vou só fazer um pontilhadinho, ó. Aqui o meu tá meio dobradinho, eu tô deixando ele reto, porque é o jeito que vai ficar depois. Tá meio amassada a minha peça, então... A minha blusa, a parte das costas, ela é um pouco mais curta que a parte da frente. Eu acredito que seja por causa do volume do seio. Para que depois, na hora que você veste ela, ela fique realmente no mesmo tamanho a parte das costas e da frente. Mas é um detalhe tão pequeno que isso não faz não interfere em nada na minha blusa. Inclusive, se eu quisesse fazer essa blusa mais comprida, a mesma modelagem aqui em cima, mas a parte daqui mais comprida, não teria também nenhum problema, eu poderia fazer. Ó lá, fizemos toda a volta. Aqui, lembra que eu falei que a gente vai ter que dar uma puxadinha? Ó, então eu vou segurar a minha parte das costas para que ela não saia do lugar e vou puxar um pouquinho aqui a minha parte da frente para que eu consiga desenhar essa costura aqui, ó, para que fique exatamente no lugar que tem que ficar. Vou fazer isso só de um lado, porque depois eu junto um lado com o outro e replico. Ó. Posso tirar a minha parte e aqui agora, ó, eu vou dobrar uma parte com a outra para deixar elas iguais.
Ó, temos as costas da minha blusa também pronta. Agora eu vou explicar pra vocês por que que isso acontece. Se a gente fez as duas partes com ela aberta, por que que pode acontecer isso de dar essa diferença aqui? É que a blusa, à medida que a gente vai lavando ela, o tecido dela vai torcendo. Então, acontece de ficar realmente uma blusa com defeito. Ou pode ser isso, ou pode ser simplesmente o fato de na hora de colocar aqui na mesa, ter ficado mais torta. Então, eu escolho sempre, quando eu junto as duas partes, eu escolho sempre a minha parte maior. Porque é melhor que sobre um pouco de tecido, ou para eu apertar, ou para eu cavar um pouco mais a minha roupa, do que o contrário, do que faltar tecido. Se faltar tecido, eu realmente não tenho muito bem o que fazer. Então, aqui eu escrevo, ó, costas. E vou fazer a mesma coisa com a minha parte da frente. Eu vou juntar uma parte na outra. E aqui frente. Ó, tá vendo que aqui ela veio mais pra dentro? Eu vou seguir a mais larga, tá? E frente. Agora eu vou passar essas duas partes aqui, eu vou passar pro meu papel craft. Ó. Vou pegar minhas costas, vou pôr aqui, ó, bem certinho, com aonde acaba o meu tecido. Pode colocar clips. Eu gosto de colocar clips desses grandões. Eu vou riscar o meu papel. Só que agora, depois que eu riscar o meu papel, eu tenho que lembrar que eu ainda tenho que colocar uma margem de costura. Na hora que a gente costura, a gente perde pelo menos 1 centímetro de tecido. Eu vou riscar agora com a caneta para vocês poderem enxergar direito. E eu vou riscar agora a mão livre mesmo, mas se vocês quiserem usar uma régua curva de modelagem, igual a que eu usei agora há pouco, pode usar também. Que eu não tô encontrando aqui a minha, eu vou a mão livre mesmo. A única coisa é que aqui, ó, sempre quando a gente vai fazer esse primeiro decotinho, eu faço pelo menos 1 centímetro dele, eu faço ele esquadrado. Só 1 centímetro. Ó, só um pouquinho. Aqui nesse cantinho eu sempre gosto de fazer ele quadrado. Eita, que eu errei. Achei minha régua aqui. Vou usar minha régua porque, gente, a gente vai ficando bem dependente dessas réguas, tá? Eu vou seguir aqui mais ou menos o que é a minha regata, mas eu vou usar um pouco da minha curvatura da minha régua. E na blusa, aqui na minha modelagem, ela acabou bem pontudinha aqui. Eu não gosto da minha parte de baixo tão pontudinha. Eu gosto que a parte de baixo acabe mais assim, ó, mais gordinha. Mais retinha, na verdade, porque você consegue fazer uma barra mais perfeitinha. Não esquece também daqui sempre esquadrar. Eu não vou fazer essa barra da minha blusa abaloada, eu vou fazer ela reta, porque eu acho que fica mais fácil de fazer acabamento na barra
depois reta. Eu não quero dificultar muito ela também, eu quero que seja uma coisa rápida. Então, aqui nós temos as costas. A única coisa que eu quero ver aqui é se a minha alcinha, ela tá do mesmo tamanho da parte da frente das costas. Tá vendo que aqui as minhas costas ainda tá mais larga do que a da frente? Então, eu vou fazer isso na minha frente também. Eu vou deixar ela mais larga, igual às minhas costas. Mas eu mostro isso pra vocês. Vou colocar agora a parte da frente, do mesmo jeito, ó. Bem certinho aqui. O que que eu quero ver? Como ela deu uma diferença aqui, ó, que ela ficou mais tortinha, minha blusa, eu quero ver se a largura da minha frente tá muito diferente das minhas costas, mas não tá não, ó. Ó, o que tá diferente é o comprimento dela. Então, eu vou seguir o comprimento das minhas costas, que vai dar de baixo aqui da axila até embaixo. Isso daqui eu vou seguir das minhas costas para que as costuras possam se encontrar. Então, vocês percebem quando eu digo para vocês que a gente tá usando uma blusa como referência, mas ela não fica idêntica, ela fica muito próxima. Eu vou fazer primeiro com lápis. Aqui eu também vou fazer uma marcaçãozinha da pencinha que tem aqui no busto. Pra gente continuar, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a parte do ombro, a gente vai ter que encostar ombro no ombro, né? Então, eu vou colocar ombro com ombro aqui, ó. Nosso ombro tem que ser exatamente desse mesmo tamanho para que as costuras aqui se casem. E aqui eu tô fazendo a frente da minha blusa. Sempre escreve, porque depois a gente se perde. Vou pegar minha régua. Se você não tem régua, de novo, pode fazer isso à mão livre, para traçar o meu decote. E aqui, nessa pontinha, sempre esquadrando uns 8 milímetros, quase 1 centímetro, pelo menos, no peito. Aqui, eu também vou usar a minha régua para usar a curvatura da minha régua. E agora, nessa parte aqui, eu vou pegar a modelagem das minhas costas e eu vou fazer ela igualzinho, para que as costuras se casem de uma maneira perfeita. A única coisa é que eu tenho aqui uma pence. Essa pence vai me comer um pouquinho de tecido aqui. Então, a parte da frente eu vou deixar 1 centímetro mais comprida, para nessa abertura, nessa pencezinha aqui, eu poder comer um pouquinho de tecido aqui nessa parte e ainda assim a minha lateral dá certo. Gente, isso aqui é o que eu tô fazendo na minha modelagem, tá? Na minha blusa. Eu tô ensinando vocês a tirarem um modelo de uma roupa de vocês. Eu quero que vocês repliquem isso numa roupa de vocês. Mas eu vou deixar disponível essa modelagem aqui pra vocês também. Ó, vou crescer aqui 1 centímetro. Que vai ser o que a gente vai usar depois na nossa pence. Tô aumentando aqui, ó, 1 centímetro. Aumentei 1,5 centímetros, tá? E agora, nessa parte aqui, eu vou esquadrar. Deixar ela mais comprida. Lembra que na minha, a parte da frente, aqui no meio, era um pouquinho mais comprida? Acontecia isso por causa disso, porque aqui eu tenho uma pence, a pence ela vem daqui até aqui, ó. Ela é exatamente aqui. Então, eu coloquei 1,5 centímetro a mais aqui, eu vou colocar mais 7 milímetros pra cima e 7 milímetros pra baixo. E
aqui vai ser o lugar da minha pence. A hora que eu tirar esse tecido, esse excesso de tecido aqui que vai ficar, ele vai formar um volume para que meu seio caiba aqui de uma forma harmônica. E aqui ele vai diminuir 1,5 centímetro de tecido para que as laterais da frente e das costas se encontrem perfeitamente. Toda a parte de modelagem a gente costuma usar lapiseira bem fina ou um lápis muito bem apontado para fazer. Eu tô usando caneta para que fique mais fácil de vocês enxergarem daí, tudo bem? E as nossas costas, elas vão se unir aqui no ombro. Aqui a gente tem a cava total da nossa blusa. Quando a gente tem aqui uma pence, eu vou mostrar pra vocês como que a gente trabalha com pence. Como tem uma pencezinha aqui, ela precisa de um... Se eu dobrar ela aqui, ó, nessa pence, do jeitinho que tá aqui, olha o que vai acontecer. Vai faltar um tanto de tecido. Então, quando acontece isso, a gente dá uma retraçada. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Como é uma parte bem pequenininha, eu vou colocar aqui um durex. Eu vou dobrar aqui. E vou encontrar aqui. Quando eu faço isso, eu dou uma retraçada. Ó, para que ele não fique desigual. Eu venho aqui com a tesoura e corto. Certinho. E a nossa modelagem, ela fica com esse biquinho aqui. Deixa eu fazer um risquinho aqui para vocês poderem enxergar direitinho. A nossa modelagem fica com esse biquinho. Esse biquinho é importante para na hora da gente dobrar a nossa pencinha, ele não faltar tecido, ó. Ele vai ficar aqui certinho e não vai faltar tecido. Então, a hora que a gente juntar frente com costas, ó, juntamos aqui, certo? O ombrinho, a gente junta aqui o ombrinho e a gente vai fazer aqui a pencinha. Na hora que a gente fizer essa pence, ó, ele vai encontrar certinho daqui até embaixo. E a nossa blusa tá pronta. O meu tecido é um tecido muito transparente. Então, eu vou fazer a parte da frente dupla, para que ele tire um pouco a transparência. Então, aqui eu tenho o meio frente. E aqui eu tenho o meio costas. E o meu fio do tecido, que a gente já falou sobre fio também no nosso curso, ele é assim. Paralelo ao nosso meio frente, aliás, ao nosso meio costas e paralelo ao nosso meio frente. Tudo bem? Então, agora a gente tem a modelagem da nossa blusa, é só trazer isso agora pro tecido, que é a parte mais fácil. Até essa aula, eu expliquei pra vocês aí o passo a passo da modelagem. Eu espero que vocês tenham entendido. E se a próxima aula é uma aula de costura. Iria ficar uma aula muito extensa se eu continuasse essa aula. Então, eu dividi ela em duas partes, na primeira parte e a segunda parte do curso. E se por acaso você gostou dessa aula, existem muitas outras aulas aí que estão disponíveis no curso. O curso tem um preço super acessível, então eu vou deixar disponível para vocês o link da nossa aula. É um preço promocional, não é o preço cheio do nosso curso é o preço de R$250. Esse preço promocional está por 205, dá para fazer em 12 vezes de R$25, um preço bem acessível, e vocês vão ter mais de 50 aulas, aprendendo desde as técnicas que eu mostrei para vocês aí, de costura francesa, costura inglesa, barra lenço, até as partes mais básicas, mesmo para quem ainda nunca mexeu numa máquina de costura,
vai aprender também a mexer na máquina de costura. Eu ensino a passar a linha, ensino a diferença de linha e de fio, ensino a possibilidade de vocês trabalharem com uma agulha dupla para substituir uma galoneira, enfim, que seria um curso extremamente básico, mas por fim, à medida que a gente foi evoluindo aí, trouxemos muitas aulas e ele acabou ficando um curso muito completo. No link da minha bio, do @micafulica, Mica com K, Fulica com C, no Instagram, tá disponível aí esse curso. Mas foi um prazer dar uma aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês me mandem fotos das peças que vocês reproduziram do armário de vocês, ou mesmo dessa blusinha aqui. Se por acaso vocês quiserem o PDF dessa modelagem, pode me mandar também um direct que eu envio para vocês, tá bom? Muito obrigada e um grande beijo!